A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio neste momento. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus que está em João, Evangelho de João, no seu capítulo 1, no verso 23, que diz assim: Então ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Esse versículo está inserido num texto que fala de João Batista, repete o seu testemunho. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, daquele que iria preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo, para que o ministério de Jesus Cristo iniciasse na terra, efetivamente. E este João Batista, que tinha parentesco com Jesus, inclusive, ele era aquele que clamava no deserto. Era aquele que dizia no deserto para que houvesse na vida daqueles que o escutavam arrependimento. Arrependei-vos. Era um clamor constante por justiça, por justiça em Deus. Era um clamor constante por arrependei-vos dos seus maus caminhos. Essa voz era uma voz que sabia o que estava fazendo, sabia o que estava clamando, sabia o que estava dizendo. Nós podemos tirar um ensinamento nesse versículo muito interessante. A Bíblia, quando fala em deserto, deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar onde falta a esperança, onde falta a alegria, onde falta a paz, onde falta o amor, onde falta a justiça de Deus, onde falta a verdadeira e genuína paz. No deserto, o deserto simboliza a escassez. Escassez de tudo aquilo, escassez de saúde, escassez de vontade de fazer as coisas, tudo o que você imaginar de escassez, biblicamente, espiritualmente, nós atribuímos tudo isso a um deserto. E você vê que João Batista, ele era a voz que clamava no deserto. Nós podemos tirar um ensinamento disso. Que deserto você está passando em sua vida ou sabe de alguém que esteja passando por algum tipo de deserto? Você tem que entender que para que este deserto seja vencido, nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que dizer a Deus: Senhor, me ajuda, preciso passar por este deserto. Preciso vencer estas lutas, preciso vencer estas dificuldades. Somente o Senhor pode me ajudar. Porque o clamor, ele é diferente, tem pontos de contato com a oração. Mas o clamar, ele é um pouco diferente. O clamor é aquele sentimento, é aquela potência que sai do fundo do teu coração, dizendo: por favor, me ajuda. Por favor, me ajuda. Não é a hora, você está ali, sabe que Deus pode te socorrer. É aquele pedido de socorro. É aquele momento onde você diz: olha, não tem mais a quem recorrer, somente a ti, Senhor. E nós temos que clamar. A nossa oração tem que ter um espaço para um clamor. De repente não é o clamor pela sua vida. De repente não é você que está passando por um deserto, mas você conhece alguém que está passando. E aí vem interceder uns pelos outros. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Nós temos que nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Então, se você tem alguém próximo a você, um amigo, um irmão, um parente que está passando por luta, clame por ele, clame por Deus, clame a Deus por ele, para que Deus venha intervir neste deserto. E nós sabemos que quando o povo de Deus estava no deserto, 40 anos no deserto, Deus usou Moisés para ser essa voz profética, essa voz que traz do coração de Deus uma palavra de ânimo para o povo. E no deserto, que é lugar de conserto,
É no deserto que vai ser o lugar onde você e eu, onde nós iremos nos consertar, porque vamos ver a situação em que estamos vivendo e vamos nos consertar diante de Deus. É na luta, é na dificuldade que muitos, infelizmente, só conseguem enxergar Deus quando estão no deserto. E quando estão no deserto, não tem como fugir. Tem que recorrer a Deus. E nesse exemplo que eu dei de Moisés, o povo estava cativo no Egito. Estava preso no Egito antes. Deus libertou o povo através do líder Moisés. E eles tiveram que atravessar um deserto, onde Deus fez um tratamento na vida de cada um deles. E o interessante de tudo isso, caro ouvinte, é que Deus não nos abandona no deserto. Deus não abandonou o povo dele no deserto. Deus mandava uma coluna de fogo durante a noite para guiar e para aquecer, porque sabemos que no deserto é o extremo. São temperaturas baixas e temperaturas altas num mesmo dia. E Deus mandava a coluna de fogo para guiar o povo dele no deserto. Deus mandou nuvens para poder arrefecer aquele clima muito quente. Então, você tem que crer que independente do deserto que você está passando, que você seja a voz que clama neste deserto, porque você vai ver, em nome de Jesus, a coluna de fogo sobre a sua cabeça, protegendo a sua vida, guiando a sua vida, aquecendo o seu coração com esperança, com alegria, com amor. E vai ser o mesmo Deus que vai colocar sobre você a nuvem essa que não vai permitir que o calor, que o calor das situações da vida venham consumir você ou aquele que você está intercedendo. Nesse mesmo deserto, Deus mandou maná do céu. Deus sustentou o povo no deserto com comida, com bebida, né? Deus não nos abandona no deserto. Porém, nós temos que ser igual João Batista, a voz que clama no deserto, a voz que diz: Senhor, me ajuda neste deserto. E Deus não nos abandona. Por quê? Porque Deus é fiel. Mas Ele quer que você se aproxime dEle. Ele quer que você reconheça na sua vida Jesus Cristo como seu Salvador. É isso que Ele quer. Ele quer que você se aproxime dEle e clame a Ele em nome de Jesus, que é o único caminho que nos liga a Deus. Em nome de Jesus você tem que clamar: Senhor, me ajuda. E você pode ter certeza que independente do deserto que você está passando, o maná do céu vai cair. A nuvem vai aparecer. A coluna de fogo vai aparecer para guiar a sua vida, para esquentar o seu coração, para aumentar a sua fé. E você, quando terminar tudo isso, você vai chegar na sua terra prometida, ou seja, na vitória que o seu coração anseia e que você precisa. Mas eu quero lembrar que às vezes não é você que está passando por isso, por este deserto, mas você conhece alguém. Alguém às vezes muito próximo a você. E Deus te convida, seja um intercessor. Clame no deserto dos outros para que Deus venha intervir na vida deles. Seja um exemplo para essas vidas. Dê o testemunho. Abençoe essas vidas que estão próximas a você. Esse é o corpo de Cristo. Não podemos pensar somente em nós. Temos que interceder também. Temos que ser a voz que clama no deserto. E por fim, esta voz que clama no deserto, que foi João Batista, ele sabia a posição dele. Ele sabia, ele disse: olha, o que vem depois de mim, eu não sou digno de atar os laços da sua sandália. Eu não tenho esta condição, porque ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Que você também tenha essa atitude de João Batista, a voz que clama no deserto. Seja humilde, saiba que sem Deus você não é nada, saiba que sem Deus você não consegue sequer respirar. E é isso que Deus quer de nós, que nós temos que saber qual é o nosso lugar. Nós somos pequeninos, o nosso Deus é infinitamente grande e Ele pode, através das nossas vidas, tão pequeninos que somos, mas reconhecendo que somos pequenos e Ele é tudo na nossa vida, Ele pode fazer o que fez através da vida de João Batista, ser aquele que vai preparar o caminho. E nós hoje somos aqueles que vamos falar do Evangelho, das boas novas de salvação, que Jesus Cristo veio a esta terra para dar esperança, para dar alegria, para dar vitória diante das lutas e, acima de tudo,
a vida eterna com Cristo. Que você tenha um dia abençoado, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.